No programa Bate Pronto, especialistas falam sobre comentários polêmicos de Roger Guedes em sua participação no Podpah. E é impressionante, né, Mauro? Porque Bruno também, todo jogador do Corinthians agora que vai dar entrevista, tudo bem também que eles são cutucados, né? Eles são perguntados sobre isso porque as pessoas sabem que dá clique. Como o Mauro mesmo diz, a pessoa sabe. Vai dar clique se perguntar para algum jogador do Corinthians sobre o Vitor Pereira. E o Roger Guedes, ele deu uma entrevista aí pro Podpah, que tá repercutindo, né? Que é um podcast aí do YouTube, onde ele diz que o Vitor Pereira minou o ambiente do Corinthians, além de revelar que o elenco comemorou a saída do treinador. Que é aquilo que você diz, né? Que às vezes o jogador, eles se posicionam, eles fazem mobilizações, até às vezes para desestabilizar um treinador, e ele deixa claro, Mauro, ele fala que minou o ambiente do clube e que eles comemoraram a saída do treinador. É mais uma forma de tentar jogar uma pressão pro Vitor Pereira, né? Porque o Fagner também falou. Não sei, eu acho que, assim, se eu fosse corintiano, eu ficaria preocupado com isso, porque quando o jogador comemora a saída de técnico, significa o quê isso aí? Que os jogadores querem ter o controle absoluto, o técnico tem que ser amigo deles, ou tem que ser alguém que não tenha tamanho para peitá-los, para chegar para um jogador e falar assim, você vai jogar aqui. Acabei de falar do Luciano. Tudo bem, o Luciano falasse pro Rogério Ceni, pô, Rogério, eu prefiro jogar em tal função. Agora, o Rogério precisa dele como centroavante. Você vai jogar como centroavante. Eu preciso de você ali. O time precisa de você. E quando o técnico fala, o Roger Guedes, você tem que voltar marcando o cara do seu setor, cara. Não dá para você jogar aqui plantado no ataque esperando a bola chegar. Estamos em 2022, no caso era isso, né? Agora 2023, o futebol mudou. Você é um jogador que atua no ataque, você não é um centroavante de área, jogador de lado, você tem que voltar para ajudar. Até o centroavante tem que participar. Qual o problema disso? Porque tudo começou nessa discussão. E aí isso foi para a coletiva de uma forma muito explícita, porque os técnicos portugueses, não é só o Vitor Pereira, o Abel Ferreira tem essa característica, o Jesus tinha essa característica, o Luiz Castro tem essa característica, eles falam a coisa muito direta. O Luiz Castro, logo no começo, trabalhando no Botafogo, o Patrick de Paula apresentou algumas questões lá, alguns problemas, ele foi direto e falou, não, já tentei de tudo. Em outras palavras, já conversei, já botei para treinar, já orientei, não dá para contar com o jogador. Agora voltou a escalar, se machucou, inclusive, no jogo contra o Flamengo, no sábado lá em Brasília. Então, talvez alguns jogadores brasileiros, ou muitos deles, não estejam acostumados com uma forma de trabalhar e que o técnico, às vezes, é muito direto e fala, eu preciso de você fazendo isso, para mim, é profissionalismo. Você vai fazer essa função. Pô, professor, eu não consigo fazer essa função, então você vai para o banco. Então, porque eu preciso de alguém que faça isso. Não dá para eu adequar o time às suas características. Você não é o Messi, amigo. E mesmo o Messi na Copa do Mundo, não sei se o Roger Guedes viu a Copa do Mundo, se você prestar atenção, o Messi vinha desarmar no campo de defesa com 35 anos. Quando perdia a bola, havia momentos em que ele descansava um pouco e o Álvares voltava para ajudar e outros momentos que ele vinha ajudar. Ele vinha recuperar a bola, ele vinha buscar jogo no campo de defesa para poder fluir, não ficava esperando a bola no centro do gramado como um imperador, a bola bate no pé dele, agora eu vou criar. Não, o Messi participava do jogo, estou falando do cara que foi eleito de novo melhor do mundo, esse negócio aí da FIFA, campeão do mundo, campeão de tudo. A referência de jogador de futebol do planeta hoje, já há algum tempo, é Lionel Messi. O Lionel Messi não fica fora do jogo quando não tem a bola. Qual o problema? Cara, a raiz dessa discussão, ou dessa rivalidade do Roger com o Vitor Pereira, ela é bizarra. Porque eu entendo que o técnico apenas passou uma determinação e cobrou o jogador. Como ele pode cobrar amanhã do Pedro, no Flamengo. Pedro, você tem que marcar a saída de bola. Nossa defesa começa com você. De que maneira, professor? Quando o adversário sai, você tem que cercar, fechar a linha de passe. Você não pode ficar parado assistindo o adversário sair jogando. O Del Valle sai jogando lá de trás, então você vai ter que participar. Mas eu sou centroavante. Não, você é centroavante. Quando a bola chega, você pode ir no gol. Quando a bola é dos caras, você ajuda a atrapalhar, pelo menos, o início das jogadas, o nascedor das jogadas. O futebol é isso. Então, assim, a raiz dessa discussão ela é bizarra. E eu acho muito ruim para o clube quando os jogadores se sentem tão empoderados contra um treinador. Então, quer dizer que se o Lázaro amanhã é um técnico mais jovem, evidentemente deve ter, imagino eu, uma postura um pouco diferente e tal, mas se o Lázaro amanhã tomar uma decisão dura com relação a um medalhão, achar que o cara não está bem, barrá-lo, colocar um outro jogador, como é que fica? E se o Fausto Vera amanhã ficar zangadinho porque não está jogando como titular? E se o Maicon ficar de narizinho torcido? Porque quem está jogando são jogadores menos valorizados do que esses dois. Está jogando o Rony. Está jogando o Rony, né? O Fausto Vera custou $5 milhões, algo em torno disso. O Maicon é um jogador internacional que veio emprestado, já saiu por muito dinheiro também. E se esses dois amanhã ficarem de beicinho, como é que vai ser? Não, estão no banco, não tem que ficar de beicinho.
entraram no segundo tempo, no jogo contra o Santos, e vão brigar pela posição. Assim as coisas funcionam. O Michael até teve lesão, acabou que fez até um pênalti no jogo do final de semana, acho que não foi nem o maior culpado, mas enfim, fez o pênalti. O Fausto Vera, tão elogiado, agora é banco. Amanhã ele que recupera a posição. Então, assim, eu não sei, e assim é óbvio que isso aí é porque é da Clique, né? Agora o Roger Guedes falou, pelo que eu vi aqui, outras coisas também. Falou, a gente tem aqui várias artes, Mauro. Aliás, ele está em grande forma com relação às coisas que ele fala, né? Porque cada coisa... A gente vai botar aqui, Wander, quer falar antes de botar as artes ou quer depois? É rápido, é sobre isso. Olha, tem coisa que não muda, tá? Não importa a época, né? Tem coisa que não muda. Fez comigo, vai fazer com você. É sempre assim. Até um samba, né? Certo? Do Luiz Airão. Isso, exatamente. Então não é só o Roger Guedes, outros jogadores do Corinthians também aproveitaram para estilingar o Vitor Pereira, que eu não acho que é o Guardiola em forma, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, eu acho assim, e não é só no Corinthians, vários treinadores passam por isso, sai hoje, amanhã já é criticado, e nem conhece o que pensa o novo contratado, já dá entrevista dizendo que, olha, o nosso esquema realmente não estava funcionando bem, o cara era uma anta, entre aspas, agora que a gente está em boas mãos. Quer dizer, de uma postura volúvel, para não falar outra coisa. Você sempre falou isso, né? Eu sempre falo isso. Trairagem, né? E não mudou, continua. Mudam personagens, mudam os treinadores, muda o linguajar, muda o veículo que leva. Nada. Eu sempre acho que, muitas vezes, claro, quem faz quer clique. Mas em outras vezes, o que dá clique é a resposta. Então, é só para fazer essa observação. Então, eu acho isso, eu lamento muito isso. Sabe, o cara saiu, mesmo que você pense, eu acho que tem uma postura ética, de elegância, até porque esses caras vão se cruzar, daqui a pouco vai cruzar à beira do campo. É uma situação tão desconfortável, já passou, o cara foi embora. Então, eu só queria falar isso sobre o Roger Guedes, mas vale para todo mundo que age assim. A gente vai colocar aqui as declarações do Roger Guedes relacionadas ao Vitor Pereira, que o Mauro lembrou que tiveram várias. Então a gente vai começar por aqui. Vários assuntos, né? Pelo que eu vi aqui. Eu li aqui algumas frases bem interessantes. Até no perfil da Jovem Pan Esportes tem ali algumas frases, assim, algumas enigmáticas. Tem uma bem enigmática, sabe? Sobre arbitragem, negócio de mandava antes da tecnologia. A gente vai colocar também. Então, já que o Mauro já chamou, pode botar aí já que o Mauro fala aí do perfil da Jovem Pan. Qual foi a que você viu aí agora? Que ele fala que o Corinthians mandava, mas depois da tecnologia não manda. Algo assim. Você poderia ver, é interessante. Não entendi o que ele quis dizer. Eu gostaria de entender melhor. Então, os companheiros conseguem o Mauro César está pedindo essa declaração. A gente ia colocar primeiro o Roger Guedes falando sobre essa situação, né, do Vitor Pereira, mas se o Kaique já tiver lá no ponto, essa sonora. Então, pode colocar aí que a gente lê, antes do VAR, o Coringão mandava. Agora, os caras vão contra nós. Por quê? Porque a gente não ganha pênalti. Olha aí, Então essa é a declaração aí do Mauro César. Não, minha não. Não, é que você fez questão de lembrar. Não tô lembrando porque eu não entendi o que ele quer dizer, sério. O que ele quer dizer com isso? Eu vou falar aqui porque eu sou mais maluco. Ele quis dizer que o Corinthians antes era beneficiado pela arbitragem. Não falaria um negócio desse. Ele quer dizer, porque antes o Corinthians mandava. Mas como é que o cara que joga no Corinthians fala? Eu não acho que isso. Foi isso que ele quis dizer, não. O que ele quis dizer? Foi. Eu achei que ele disse... Antes o Timão mandava, agora com o VAR. Eu acho que ele quis dizer... não. Pera um pouquinho. Você tem que também entender a limitação dos caras. Calma. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que antes o Corinthians tinha um tratamento igual. Hoje, por alguma razão, piorou. Calma aí, o Coringão mandava, é tratamento igual só na tua interpretação. O Coringão mandava, você tá de sacanagem se você quer dizer que ele falou que era igual. Isso. Eu não acho que ele quis dizer que o Corinthians fazia esquema e tal. Explicar. Não, aí não tem como explicar, não tem como.
Flávio, quando ele diz o Coringão mandava, não é que o Coringão tinha mas os direito... caras têm limitações, você precisa entender. É verdade. É que você não fala, mas o cara tem limitação. E ele fala, olha, mandava no sentido de ninguém nos prejudicava. Eu espero que seja isso. Se ele falar algo assim, o Corinthians mandava, chegava lá, o cara favorecia, aí é complicado. Eu acho que ele quis dizer isso. Antes a gente tinha alguma vantagem, ninguém encheu o nosso saco. Agora os caras estão enchendo o nosso saco. Eu acho que ele quis dizer isso. Ou não com ele. O que eu tô dizendo é que eu não sou um imbecil e dá pra entender o que ele falou. Antes o VAR... Acho que ele falou que o Corinthians comprava juiz? Comprava não, tinha esquema, mas era beneficiado, mandava. Tinham medo de prejudicar o Corinthians. Eu não acho que ele quis dizer isso. Eu acho até que ele pode ter dito, mas aí é aquela história da limitação, da maneira de se colocar. Talvez o que ele quiser, assim, antes tinha uma pressão por ser um time grande, o ambiente. Alguma coisa assim. Aí, agora com o VAR ele vai lá e muda. Mas o cara joga no Corinthians e fala isso aí. Nada de assim. Não, e a declaração completa... Não é isso. Não, e a declaração... Mas aí dá a entender até isso pela maneira como ele falou. Mas eu não acredito Não, mas que a ele declaração completa é pior. Ele fala... Tem mais? Tem mais. Eu tinha visto isso. Antes do VAR, Meu Deus. o Coringão mandava. Me desculpa, eu discordo do Flávio. Isso não é que é igual aos outros. Mandava é o que ele era, tinham medo de prejudicar o Corinthians. Agora, os caras vão contra nós. Por que a gente não ganha pênalti? O Atlético Mineiro ganha pênalti todo jogo. Impressionante. Time que ele jogou também. Time que ele jogou. Os outros atacantes fazem 10 gols de pênalti por ano. Olha aí. Aqui, eu e o Fábio Santos brigamos pra bater e não tem. É óbvio que ele tá querendo dizer que antes o Corinthians dificilmente era prejudicado e muitas vezes era beneficiado. Eu não tô falando o que é. Eu tô falando o que ele falou, gente. Não, mas o que você tá dizendo... O que dá a entender é isso mesmo. Mas eu acho que ele não é exatamente isso que ele quer dizer. Eu acho que o cara, ele tem, sabe aquela coisa de limitação? Aí o cara fala assim, ele dá a entender, do jeito que ele fala, parece que o Corinthians tinha esquema. Não é isso. Eu acho que ele quer dizer que agora com o VAR o negócio ficou mais, sabe, igual, sei lá. Eu não Você não tá sabendo explicar. Essa é a verdade. Você se arrependeu do que você falou. Não me arrependi, não. Não me arrependi. Não é isso, não. Porque eu não tenho que defender o Roger Guedes nem nada. Eu só acho que os caras são muito limitados. Eles tentam falar uma coisa e falam outra, entendeu? Isso acontece muito em rede social. O cara não entende o que você fala. É um baita rolo. Aliás, até aqui. Você fala uma coisa, o cara entende outra. Então é normal. E eu acho que ele não conseguiu se expressar. Há uma dificuldade do brasileiro, de um modo geral, de se expressar. Porque senão dá a entender o quê? O Corinthians comprava juiz? Corinthians comprava. Não acredito nisso. Flávio. Mas era beneficiado, o cara tinha medo da pressão, então, era torcida em cima e o cara marcava. E agora com o VAR a coisa tá, não tem mais isso, tá isso. Mas não, senão fica, o que eu quero deixar claro não me parece que ele queira dizer que houve esquema, houve não sei o quê, e pode passar, pela maneira como ele colocou, pode passar essa ideia. Eu não acredito nisso. Essa coisa no máximo de pressão, o cara era mais submetido à pressão com o VAR, no máximo isso. Só que da maneira que ele falou, ele pode dar a entender que o Corinthians comprava juiz e tal, e não acredito que foi isso que ele quis dizer. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Ele não conseguiu expressar exatamente aquilo que ele queria dizer. O que é normal, nós estamos falando do Brasil, né? Aqui, para os caras conseguirem falar ou entender, é uma dificuldade tremenda. Mas esse desabafo sobre a situação do Atlético, vocês acham que tem fundamento? Porque ele falou, o Atlético tem pênalti toda hora, e ele é ex-jogador do Atlético. Isso também pode gerar uma repercussão. Por isso que eu acho que foi isso que ele quis dizer. Que ele agora diz que o Atlético é o beneficiado. Ele fala. Agora o Atlético acha pênalti em tudo que é jogo. Foi ele que falou, não fui eu. Não teve a discussão dos cartolas do Flamengo com os cartolas do Atlético Mineiro em cima de protecionismo de arbitragem? Isso se arrasta. Eu acho que os árbitros muitas vezes são medrosos mesmo. Os árbitros são muito medrosos porque eles vão perder escala, vão perder grana. Escala significa perder grana. Então acho que tem muito esse negócio de medo. E o VAR, como é uma coisa meio que... Não no Brasil, né? Mas teoricamente é uma coisa matemática. Impedimento é impedimento, falta é falta e tal. Teoricamente é isso. Diminuiu essa coisa da pressão. Mesmo que o árbitro seja pressionado, o VAR vai ter que mudar se a coisa matematicamente funcionar. Imagino que foi isso. Agora, a história do Atlético Mineiro, não sei... Pô, você acha que eu acompanho o Campeonato Mineiro? Só você que... Isso é igual discutir. Não, você deve discutir Campeonato Mineiro com a Lívia, né? Você fala da bola parada do Rato, você deve discutir Campeonato Mineiro. Não tem a menor ideia se Atlético e Patrocinense teve pênalti pro Atlético. Não tem a menor ideia disso. Mal e mal jogo com o América e com o Cruzeiro. Então eu não sei se tá tendo mais pênalti pro Atlético. Agora, pra história ficar ainda mais engraçada, Mauro César, você que gosta... Eu? O primeiro comentário... entender. O primeiro comentário na declaração foi do Tinga, que sofreu um pênalti pelo Internacional lá contra o Corinthians no polêmico Brasileirão, e ele comenta, eu que o diga.
Foi aí. Que beleza. O comentário do Tinga. O Tinga... Deixou quicando também. Tinga tá aí ligadaço na Jovem Pan. Valeu, Tinga. E o antecipou, fez um desarme e saiu jogando ali. E o Tinga fez esse comentário aí na postagem. Agora, sobre a declaração... Olha o que esse rapaz fez contra ele mesmo. Por isso que eu tô falando. Não Mas é isso que eu tô falando. Ele não consegue se expressar Ele quis direito. dizer, mas ele pode se arrepender de ter dito, Flávio. Eu- ele quis dizer, ele quis. honestamente, Se ele comparou até com os outros eu clubes acho depois... que Não, pode quem ser. deve estar arrependido são os companheiros da comunicação do Corinthians, porque em algum momento alguém Uma nota autorizou, oficial. né? Alguém autorizou que ele desse a entrevista. Então os caras devem estar pensando, meu Deus do céu, o que ele estava na cabeça na hora que... Porque assim, a capacidade de falar coisas assim que não deveria falar, né? É muito grande, né? Já falamos aqui da questão do Vitor Pereira, agora essa declaração, que eu entendo o que o Flávio quer dizer. O cara quer falar uma coisa, fala outra, não usa as palavras corretas, aí dá margem a outra interpretação. Eu confesso, eu continuo sem entender o que ele quis dizer. Eu queria entender mesmo. A gente fica fazendo um esforço aqui, porque não é possível que o cara fale um negócio... jogar contra ele mesmo, é o que eu Faz tô dizendo. sentido. Não é isso que ele quis fazer. Então, assim, ele teve mais coisas que ele falou, que eu vi na rede social hoje ali, vi inclusive um vídeo lá. Ele falou outras coisas polêmicas, assim, enfim. Acho que o pessoal da comunicação deve estar bem arrependido. Por que ele foi liberar essa entrevista? E o negócio do Vitor Pereira, ele fala, né, que antes não tinha resenha, agora é um ambiente de resenha no vestiário. Cara, não tem resenha com o técnico, assim, ok, o cara pode trabalhar assim, mas o outro não, e você tem que trabalhar com... Se o Klopp quiser contratá-lo para jogar ao lado ali do Darwin Nunes, do Mohamed Salah, aí ele vai chegar no livro e vai assim, pô, que não tem nenhuma resenha. Imagina o Klopp da resenha. O Klopp é alemãozão lá, numa tremenda resenha ali com aqueles caras todos ali. Pô, aí, Luiz Dias, como é que tá, Luiz Dias? Você quer voltar de lesão, vai jogar ou não vai? Garoto? Não, pô. Vai ver meu DVD. Vai ver meu DVD. Mas o... E aí, fez uma Vitor, festinha ontem. O Vitor Pereira, quando ele estava no Corinthians ainda, eu lembro que ele participou de um evento aqui em São Paulo mesmo, de futebol, uma feira de futebol. Aí ele participou junto com o Luiz Castro, do Botafogo, né? Estavam os dois juntos ali no momento, falando ali, respondendo perguntas, enfim. E o Vitor Pereira, ele falou sobre isso naquele momento, né? Ele falou que uma coisa que ele estranhou aqui é essa necessidade de... assim, essa coisa, paternalismo mesmo, de ter que falar, de ter que... Ele até falou, eu não estou muito acostumado com isso, eu normalmente faço treino no time e acabou. Ele até usou a expressão, eu não sei se é por causa da minha criação, que eu fui criado a batatadas, ele falou. Então eu não estou muito acostumado em vir e ter que ir toda hora e chama para conversar. Então é uma coisa que realmente o Vitor Pereira não trabalha assim, dessa maneira, de chama para conversar, olha, eu te tirei do time porque isso, mas você vai voltar daqui a pouco. Não, ele faz o dele e acabou. E muitos jogadores aqui no futebol brasileiro não gostam disso, acham estranho e não é... O Fagner outro dia foi também num podcast e falou algo nesse sentido também. A gente vai colocar aí as declarações do Roger Guedes sobre o Vitor Pereira no podcast aí, o Podpah. A gente ficou feliz de saber que era o Lázaro, mas a gente já ia ficar feliz só de saber que o outro, ou seja, o Vitor Pereira, já tinha saído também. A gente já estava feliz com isso. O ambiente agora é maravilhoso. É resenha. Antes não tinha. É perfil do técnico, do que ele quer do elenco. Era um cara mais sério. Minou a resenha. Talvez não fosse uma coisa que ele queria, mas acabou minando pelo jeito dele. Mas não quero mais falar do passado. Hoje o ambiente é muito bom. Todo mundo que fizer o melhor dentro de campo, independente de quem estiver, ano passado, dos 30 jogadores, os 30 putos, olha aí, mas você não quer, não quer ferrar ninguém. Pronto, mas você não quer ferrar ninguém. Às vezes falam que jogador quer derrubar treinador, isso e aquilo. A gente não esconde nada do ano passado, não era o ambiente que é esse ano. E a gente foi para uma final de Copa do Brasil. Por tudo que aconteceu nos bastidores, a gente poderia tentar ferrar alguma coisa. Mas não, a gente sempre vai dar nosso melhor, independente de qualquer situação, e deixando claro que eles não tentaram derrubar o treinador. Mas isso é obrigação, né? Isso é inversão de valores. A gente não poderia nada. O jogador de futebol não poderia nada. Ele não tem o direito de derrubar técnico. O jogador de futebol, ele tem que respeitar o clube. Se o clube contrata o técnico como chefe dele, ele não tem o direito. Ele não poderia. Eles não poderiam. Isso é um erro. Isso é inversão de valores. É achar que tem um poder que não tem. Ou até tem, mas que não deveria ter. E se tem é porque o dirigente permite.
Onde já se viu isso, gente? Imagina uma empresa, né? Tem um novo CEO. Aí os caras que estão abaixo dele, os gerentes, o diretor, não gostam desse cara. Vamos derrubar o cara. Mas os acionistas colocaram o cara ali, ele que vai mandar. Ele vai, se ele tiver pleno de poder, ele vai degolar esses caras todos e mudar a equipe inteira, porque ele vai chegar, ele chegou para mandar. O técnico chega para mandar, ele é o chefe, ele é que escala, ele que define. Aí quando você... mas poderia ter feito... Não poderia. Não poderia. Isso é desrespeito com o clube, porque quem contratou o técnico foi o clube. E vou mais longe. O presidente do clube, que é o cara que tem a caneta, ou a pessoa mais poderosa dentro do Corinthians, o presidente do clube elogiou o técnico, quis renovar o contrato desse técnico, chamou de irmão na despedida na entrevista coletiva, ou seja, gostava do trabalho e queria que continuasse. Então, quando o jogador diz que poderia ter feito, ou que estava aos 30 pontos, havia uma evidente, aí uma conclusão, não é nem uma opinião, vocês concordam comigo, uma falta de sintonia absurda, total, entre os jogadores, se isso é verdade, e a diretoria, porque o presidente queria esse profissional. Se o Vitor Pereira dissesse, não, eu quero ficar mais um ano no Corinthians, ele estaria hoje ainda comandando o Roger Guedes e seus colegas. Então, como é que é isso aí? As pessoas estão recortando a história a partir do episódio em que ele vai para o Flamengo, que gerou todo esse ódio. Esquecendo o anterior, que foi uma despedida até emocionada, irmão, essa coisa toda, estava tudo maravilhoso, e o clube queria. Quem manda no Corinthians é o Corinthians, não é o Roger Guedes, não é o jogador. Pelo menos eu acho que é assim, né? Assim tem que ser. Quem tem que decidir pelo Corinthians é quem está na direção. Até porque quando ele comete erros, o presidente, o diretor, ele é criticado. Então, se o presidente do clube definiu que o técnico é o José da Silva, o João da Silva, o Manuel, não importa quem, o jogador tem que seguir. Está insatisfeito? Vai na diretoria e fala, não combino com esse técnico, quero ser negociado, ver o que pode fazer, nós nos entendemos. Então, assume uma posição. Agora, essa frase, eu acho, essas entrelinhas aí, eu acho extremamente preocupantes até. Quando ele diz que eles poderiam ferrar, né? Que é isso? O treinador. Como assim que poderiam? Então eles passam por cima de uma decisão do presidente do clube, é isso? O que será que o presidente do clube pensa disso? O que o presidente do Corinthians pensa dessa declaração? O que será ele, ouvindo isso, lendo isso, o que será que pensa o presidente do Corinthians? Ele escolheu um técnico e o jogador diz que poderia ferrar esse técnico. Ele com os outros, ou alguns deles, sei lá. Que coisa, gente. Isso não é profissional. E ainda tem mais uma arte, mais uma declaração, onde o Roger Guedes diz: eles não devem satisfação, ele que manda, é hierarquia. Mas tudo tem um convívio, é falar, conversar. No começo do ano, o Fernando, que é o Lázaro, chegou em mim e falou: sei como é o seu temperamento, te entendo. Sei que talvez você vai sair bravo de algum jogo. Não vou ficar puto com você porque entendo você. Ano passado, teve 3 ou 4 jogos seguidos que eu saí com 15 do segundo tempo. Você fala, caramba, o que tá acontecendo? Fazendo gol ou não, eu saía. Se eu jogo mal, beleza. E o jogador é o primeiro a saber quando está mal. Você vai sair e ficar quieto. E quando está bem, e sai do jogo. Eu saí das 2 finais da Copa do Brasil. Você fica bolado. Ano passado, me cornetavam. Às vezes, por causa de algumas pessoas, sobrava pra mim. Acho que dá, né? Pra jogar com o Yuri Alberto, né? Na resposta. Estamos mostrando que dá. Isso aí é coisa de outras pessoas. Então é aí, ó, o Roger Guedes falando da situação dele, inclusive revelando um diálogo que ele teve lá com o Lázaro, no momento que ele chegou no Corinthians, o treinador. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.